Olá pessoal, eu sou Pedro Zoller, professor de designer, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas peças feitas com madeira plástica. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá pra gente. Hoje, a pedidos, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer um vaso. Pois é, se vocês lembram, naquele primeiro vídeo eu mostrei para vocês esse enorme vaso aqui feito com madeira plástica. Eu vou mostrar uma forma melhor de fazer esse vaso e que consome menos material. Se vocês forem observar, a parede desse vaso aqui é muito grossa, tem 2 centímetros de espessura. E como eu já falei em vídeos anteriores, quanto maior a espessura do material, mais tempo leva para secar. Esse vaso aqui, por exemplo, levou 2 meses para secar. Pois é, levou muito tempo. Mas tem uma forma de eu fazer vasos grandes, como esse daqui, mas usando uma parede bem mais fina. Mas para isso a gente vai ter que usar um macete. Como vocês sabem, a gente pode fazer uso de uma superfície e de um rolo para a gente conseguir a espessura que a gente quiser de forma uniforme. E assim você pode obter paredes como essa daqui, que são mais finas e que vão ficar igualmente resistentes e fortes. Para isso a gente vai precisar de novo daquelas réguas que nem a gente fez no vídeo dos enfeites de Natal. E como resultado, a gente vai conseguir produzir um vaso como este daqui. Olha só que legal. Esse é um vaso bem simples, aonde eu uso uma forma circular que é reforçado com fibras vegetais, que no caso são tecidos de juta, ou como o pessoal chama, de tela de juta. A tela de juta, ela vai ajudar a permitir que a gente crie formas sem que a massa desabe. Pois é. Então vamos lá? Vamos fazer a nossa atividade? Para fazer a massa de madeira plástica moldável, vocês vão precisar de 225 gramas de serragem fina. Vocês vão precisar também, além da serragem fina, 275 gramas de isopor. E claro, para dissolver o isopor, vocês vão precisar de redutor de primeira, pelo menos 500 ml para ficar sobrando. E dentro de um balde, vocês vão dissolver o isopor. Primeiro vocês vão quebrar o isopor em pedaços menores para caber dentro do balde. E depois vocês vão gradativamente jogando o solvente para ir diminuindo o tamanho da nossa massa aqui, para fazer a conversão da nossa massa. E é muito legal de ficar observando, o isopor dissolvendo. É muito rápido. É claro que eu vou aqui também dar uma acelerada para vocês poderem ver todo o processo. Depois que a gente dissolver todo o isopor, a gente vai ter uma massa plástica que não é grudenta e que, para você manipular com essa massa plástica, que é o isopor, na verdade, é o poliestireno, vocês vão precisar de um ambiente aberto e ventilado, óculos de proteção, como eu já falei antes, e luvas, Você não quer ressecar a sua mão, além do que a gente está trabalhando com solvente. Então, depois que todo esse isopor ficar dissolvido, vocês vão ter aquele chicletão, aquele famoso chicletão, E a gente vai poder, em seguida, acrescentar a serragem. Pois é, que é o que a gente vai fazer agora aqui. A gente vai abrir essa massa aqui, esse chicletão branco, que é feito de isopor, que foi dissolvido, E eu recomendo que vocês usem pelo menos essas luvas plásticas, que são muito práticas. Vocês vão abrir a massa como vocês fariam com uma massa de pão e vão acrescentar a serragem gradativamente, Vai polvilhando e vai sovando a massa. É igualzinho fazer massa de pão, massa de pizza, quem já fez isso sabe como é que é. Então vai fazer isso aí fácil. Eu vou dar uma acelerada, porque daí fica mais fácil da gente ver as outras partes que são importantes, que é a parte da modelagem do vaso. Tá ok?
Agora nós vamos fazer o vaso. Vocês vão precisar recortar um pedaço do tecido, né? Eu usei aqui um pedaço de 42, 45 centímetros de diâmetro. E aí eu vou colocar a nossa massa de madeira plástica no centro. E a partir do centro é que eu vou esticar a massa usando um rolo. Se você quiser que ele fique com uma espessura uniforme, eu recomendo que vocês utilizem aquelas réguas, né? Eu uso aqui régua de alumínio, né? Que é uma barra de alumínio de 3 milímetros, 4 milímetros. Ou você pode usar qualquer outra coisa que tenha essa altura, pode ser até umas barrinhas de madeira, né, uns palitos de madeira, qualquer coisa assim. Isso aqui ajuda muito a você ter uma superfície uniforme, né, porque o rolo vai apoiar nessas réguas, né, nessas barrinhas, e vai manter sempre a mesma espessura. E assim você vai com o rolo espalhando a massa. Se você começar a perceber que a massa está ficando ressecada, você pode acrescentar um pouco de solvente, né, para que evite, primeiro, que a massa fique ressecada e também evitar que a massa comece a grudar no rolo, né? No caso aqui a gente está usando um rolo de tubo de PVC. O ideal é você usar um rolo de metal ou de um plástico que não seja atacado pelo solvente. O PVC, com o tempo, ele começa a ser atacado pelo solvente, né? Então, é óbvio que eu vou ter que passar, a massa vai ter que passar um pouquinho o tamanho do tecido. E aí depois eu vou recortar esse excedente, né, que passar do tecido, e vou colocar nos pontos onde está faltando material. E assim eu consigo, digamos, uma superfície bem uniforme. Logo depois eu posso recortar usando um gabarito, né? No caso aqui eu estou usando um stencil feito de jornal para ter o formato circular perfeito. Aqui você já poderia usar isso aqui como um suplá, que também é uma coisa muito interessante. Como vocês podem ver, a parte de baixo aqui já tem a tela. E eu vou colocar centralizando o meu círculo, né, feito com essa que está com tela e com massa, sobre esse modelo aqui, que é um vaso que eu recobri com plástico. E agora você pode dobrar e ir assentando aos pouquinhos para conformar, né, para adquirir a forma daquele vaso que está ali. Essas dobras que a gente for fazendo aqui, elas são legais, né, porque vão tornar o vaso um aspecto mais rústico, e essas dobras também aumentam muito a resistência do vaso, né? Para que eu possa apertar ele e ficar garantido, né, que ele fique com a forma interna melhor possível, né, eu uso sempre o solvente para ajudar nesse processo, porque a massa vai secando, ela vai evaporando, né, é um solvente. E aí eu vou revestir ele com um plástico para que esse processo de secagem aconteça de forma mais lenta e vai garantir uma uniformidade da peça e até mesmo o brilho, porque se ele secar rápido demais, ela começa a criar bolhas na própria superfície da massa, e eu não quero isso. Eu quero que ela fique com uma superfície com uma boa aparência e não com uma aparência porosa. Eu aproveito aqui, uso a tesoura para cortar, né, a borda do nosso vaso aqui. Então é bom fazer isso enquanto ele está mole. É claro que eu posso depois lixar e cortar com uma serra, né? Mas daí dá um pouco mais de trabalho. Então eu estou aproveitando aqui já usando esse processo. E agora eu visto ele com um plástico e vou enrolar para manter a massa mais próximo possível do nosso modelo, né, que está por dentro ali, aquele vaso. No dia seguinte, você já pode retirar esse plástico externo. Se ele estiver bem seco, o plástico não vai grudar na superfície, ele vai sair fácil, como está acontecendo aqui, né? E a parte interna, a gente tem que ver, ela demora um pouco mais para secar, se já é possível a retirada. Como eu verifiquei que ele estava meio grudento, eu resolvi deixar mais um dia secando, né, para evaporar o solvente, para ficar mais fácil de tirar, né? Tá aqui, eu vou tirar agora esse saco, e para tirar esse saco, como é que a gente faz o macete? A gente abre ele aqui para fora, para retirar esse nosso modelo que a gente botou por dentro, que é um pequeno vaso, que serviu de modelo, né, para conformar a forma, né? Então eu retiro essa parte interna, ó, viu como ele saiu fácil, e verifico se está seco. Uma das formas de você verificar se está seco é apertar as bordas e verificar se elas estão duras. Se elas estiverem ainda mole, é porque tem que esperar mais um pouquinho e esperar no dia seguinte para remover o plástico, que é o caso aqui, olha, está meio grudento, então vou esperar mais um dia, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar amanhã. E aqui, já passou um dia,
E veja como fica fácil de sair, ou seja, quando está seco o plástico não gruda, sai fácil. Até a cor do material muda, lembra que ele estava com uma cor mais escura? Pois é, agora a parte externa está totalmente rígida, né? Esse material é totalmente à prova d'água, vocês não precisam envernizar, se vocês quiserem colorir, tudo bem, mas não precisa. Depois, se vocês tiverem interesse, num próximo vídeo eu mostro como vocês podem fazer tintas e vernizes usando o isopor dissolvido, né? Só que daí a gente vai ter que usar outros solventes. E agora ele está próprio para a gente dar um acabamento final, né? Que é lixar essa borda daqui e remover os fiapos, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Estou acelerando o vídeo aqui, porque é um processo trabalhoso, né? A gente tem que fazer isso aqui com cuidado. E vejam só, quando a gente lixa as bordas do material, né, elas selam. Por quê? Porque o plástico derrete e preenche os poros que foram criados pela abrasão da lixa. Então, a lixadeira elétrica é ótima para fazer esse trabalho e dá um ótimo acabamento final, né? Vejam só como ficou interessante o nosso vaso. Então, se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar um like lá pra gente. E até o próximo vídeo.